Galera, aula de número 11 sobre análise combinatória e vamos aprender hoje a quando a gente deve dividir o problema em casos aí para ficar mais fácil, tá bom? Então, geralmente dividimos o problema em casos quando não conseguimos contar todos os seus elementos através de uma permutação, através de uma combinação, através de um arranjo ou através do princípio fundamental da contagem. Precisamos aplicar esses conceitos duas ou mais vezes para podermos chegar à nossa resposta. Então é aí onde a gente vai precisar utilizar a divisão em casos, tá bom? Então vamos aos exemplos para clareá-lo. Fique muito esperto mesmo quando aparecer a palavrinha depende lá na sua resolução, porque tudo indica que você vai precisar usar aí uma divisão em casos para ficar mais fácil. Exemplo 1. Com os algarismos 0, 1, 3, 4, 8 e 9, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então deve ser número par de 3 algarismos e todos algarismos distintos, tá bom? Você percebe claramente que isso não é um problema de combinação, porque a ordem dos elementos importa. Se eu escolho 1, 2, 3 e 2, 3, 1 formam dois números distintos, portanto a ordem importa, não é uma combinação. Também não sai por um arranjo, porque tem algumas restrições aí, ó. O primeiro algarismo não pode ser 0, porque se for 0 se transforma no número de 2 algarismos e ele quer de 3. Também não é uma permutação, porque nós temos 6 elementos, onde vamos escolher apenas 3, de 3 em 3, tá? Então vamos tentar aí aplicar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. De quantas maneiras eu posso escolher esse meu primeiro dígito aqui? Não pode ser o 0, né? Porque se for o 0, vai ficar um 0, vai ficar um número de 2 dígitos. Então, não pode ser o 0. Portanto, pode ser qualquer um dos outros. Então, pode ser escolhido de 5 maneiras, tá? Esse daqui pode ser o 0 já e pode ser qualquer um dos outros que ainda não foram escolhidos. Portanto, tem também 5 possibilidades. Só não pode ser agora o que já foi escolhido nas centenas. Porém, quando a gente vai escolher as unidades, pode ser o 0, pode ser o 4 ou pode ser o 8. Então, a princípio pode parecer que a gente tem 3 possibilidades. Mas essas possibilidades aí dependem do que foi escolhido anteriormente. Então, por exemplo, digamos que aqui tenha saído 0. Então, aqui já não pode mais ser 0. Digamos que eu tenha começado com 4, 0. Então, nem pode ser 0, nem pode ser 4. Então, essa quantidade aí depende da quantidade de dígitos pares que eu já escolhi nas minhas decisões anteriores. Portanto, não dá para resolver esse problema aí, porque essa decisão aqui depende das demais. Então vamos tentar outra técnica aí. Então vamos tentar resolver de trás para frente, ou seja, atacando primeiro os problemas aqui do dígito par. Então aqui pode ser 0, pode ser 4 ou pode ser 8. Ou seja, temos 3 possibilidades para escolher esse dígito das unidades. Tem que ser um dígito par para que o número seja par. Independentemente dessa escolha aqui, ó, para escolher as dezenas, eu posso escolher de 5 maneiras. Então, esse daqui eu posso escolher de 5 maneiras. O único que não pode ser escolhido para aqui é o que foi escolhido para as unidades. Lembrando que aqui eu não escolhi o 3. Eu estou indicando que eu posso escolher essa opção aí de 3 maneiras diferentes. Tá bom? Aqui eu também não escolhi o 5, até porque nem tem 5 aqui no meu conjunto. Eu estou indicando que essa escolha pode se dar de 5 maneiras diferentes. Quais são essas 5? Todos, exceto o que eu já escolhi para as unidades. O problema vai aparecer agora, ó. O problema vai aparecer nas centenas. Porque de quantas maneiras eu posso escolher estas centenas? Quem é que eu não posso escolher? Eu não posso escolher o 0, né? Porque senão ficaria um número de 2 dígitos e não queremos isso. E nem posso escolher os 2 números que já foram escolhidos. Então, nem pode ser esse, que já foi escolhido, nem pode ser o que eu já escolhi aqui, e nem pode ser o 0. Então, sobraram para aqui 3 possibilidades. Porém, essas 3 possibilidades dependem de quem eu já escolhi no começo. Digamos que aqui eu já tenha escolhido um 0, por exemplo. Então, eu nem poderia escolher 0 e nem poderia escolher o número que já foi escolhido aqui. Ou seja, só tiraria 2 possibilidades.
Então, esta escolha daqui, ela depende de eu ter escolhido um 0 para cá ou para cá. Se eu já escolhi um 0 para essa possibilidade ou para essa, então sobram 4 possibilidades para a escolha das centenas. Se eu ainda não escolhi um 0, então nem pode ser o 0, nem pode ser esse e nem pode ser esse. Então, sobra 3 possibilidades. Então, essa decisão daqui depende diretamente do fato de eu ter escolhido um 0 ou não. Então, temos que dividir o problema em casos, em 3 casos. Primeiro caso, vamos colocar este número terminando em 0. De quantas maneiras eu posso escolher o 0 para colocar aí? Apenas uma possibilidade, certo? Para escolher esse daqui, eu posso colocar qualquer um menos o 0 que eu já escolhi. Portanto, sobraram 5. Para as centenas, eu posso colocar qualquer um, exceto os 2 primeiros que eu já escolhi, portanto, 4. Então, aqui dá 20 possibilidades. Terminando em 0, temos 20 possibilidades. Segundo caso, vamos colocar o segundo dígito aí, o dígito das dezenas, como sendo 0. De quantas maneiras eu posso escolher esse dígito? Apenas de uma maneira, só tem um 0 para escolher, ele está fixado, certo? De quantas maneiras eu posso escolher aqui os das unidades? Os das unidades pode ser o 4 ou pode ser o 8, porque deve ser algarismos distintos, portanto temos aqui 2 possibilidades. E de quantas maneiras eu posso escolher o das centenas? O das centenas nem pode ser o 0, porque eu já escolhi, e nem pode ser o que eu já escolhi para as unidades. Mas qualquer um dos outros pode ser. Portanto, temos aqui 4 possibilidades. 4 vezes 2, 8. A outra possibilidade é do 0 não aparecer. É o terceiro e último caso, que é sem o 0. Porque o 0 pode aparecer aqui, aqui ou não aparecer, porque ele não pode estar nas centenas, porque é um número de 3 algarismos. Se ele estiver na centena, se transforma no número de 2. Então, é o outro caso em que o 0 não aparece. Então, nesse caso aqui, não tem 0. De quantas maneiras podemos escolher as unidades? Pode ser o 4 ou pode ser o 8. Portanto, de 2 maneiras. De quantas maneiras podemos escolher as dezenas? As dezenas não têm restrição nenhuma. Portanto, pode ser qualquer um, menos o 0, porque a gente já disse que ele não vai aparecer, e também o que a gente escolheu para as unidades não pode. Portanto, aqui temos 4, tá bom? E para as centenas, não pode ser o 0, porque a gente já disse que ele não aparece, nem pode ser o que foi para as dezenas, nem pode ser o que foi para as unidades. Portanto, sobrou 3, dá 24, tá bom? Então, pode acontecer isso, ou o terceiro caso. Quando a gente diz ou, a gente soma. Portanto, 20 mais 8 mais 24. 52 possibilidades. Então, temos 52 números pares de 3 algarismos distintos, formados com estes algarismos aí. Vamos para frente. Ó. Sempre que você for dividir em casos, deve somar as quantidades de possibilidades encontradas em cada caso. É o que a gente fez aqui, ó. Encontra em cada caso aí, todos os casos estão aqui dentro, ó. Não tem nenhum número que esteja aqui fora. Ou o número termina em 0, ou as dezenas são 0, tá certo? Ou não tem o 0, porque não tem a possibilidade do 0 estar na primeira casa aqui das centenas, porque senão se transformaria no número de 2 algarismos. Tá bom? A palavra-chave quando se divide em casas é a palavrinha ou, que nos dá a ideia de união. Então, em união a gente soma. Fica bem ligado nisso. Exemplo 2. No grupo de 5 pessoas, quantas comissões de no mínimo 3 pessoas podem ser formadas? Temos que dividir em casos e aqui é uma questão de combinação. Temos 5 pessoas, vamos escolher de 3 em 3. Porque deve ser no mínimo 3. Agora, quando eu digo no mínimo 3, pode ser que tenha 4. Ou pode ser que tenha 5. Pode ser que tenha 6? Não, porque o grupo é de 5 pessoas. Eu posso formar comissões com menos de 5 pessoas. Então, primeiro caso, com 3 pessoas. Então, com 3 pessoas, é uma combinação de 5 tomado 3 a 3. Por que é uma combinação? Porque se eu escolho Ana, Maria e José, é a mesma coisa que José, Maria e Ana. A ordem dos elementos não importa. Então, isso é 5 fatorial sobre 3 fatorial e a diferença 2 fatorial. Bom, fazendo as contas aqui, ó, aqui em cima dá 120 e embaixo dá 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12.
Então fica 120 sobre 12, que dá 10. Segundo caso, vamos formar agora comissões com 4 pessoas. E depois formar com 5, porque aí é no mínimo 3 pessoas. Então é combinação de 5. Então é combinação de 5 tomado 4 a 4, né? 5 fatorial sobre 4 fatorial, 1 fatorial. 5 fatorial é 120, 120 dividido para 4 dá 5. E o terceiro caso é o caso em que tem 5 pessoas. Então é uma combinação de 5 tomados 5 a 5. Então aqui só tem uma possibilidade, é escolher as 5 pessoas, né? Porque é 5 fatorial sobre 5 fatorial e a diferença, 0 fatorial. Corta 5 fatorial com 5 fatorial e sobrou 1 sobre 0 fatorial, que é 1, né? Portanto, ó, temos aqui esses 3 casos. Ó. A gente vai somá-los, tá bom? Então aqui dá 10, 15, 16. Então tem aí 16 comissões possíveis de serem formadas no grupo de 5 pessoas. Escolher no mínimo 3. Quando eu digo escolher no mínimo 3, pode escolher 3, pode escolher 4 ou pode escolher as 5. Pode escolher 2? Não, porque 2 é menor do que 3. Então quebrou a regra de ter no mínimo 3. Pode escolher 6? Não, porque de 5 a gente não pode escolher 6, né? O N tem que ser sempre maior do que o P, que é o número de escolhas. Vamos ao exemplo 3. Ó. Quantos são os anagramas da palavra exemplo que começam com vogal? Então perceba que a palavra exemplo ela tem 7 letras. Vamos tentar fazer isso aqui por princípio multiplicativo. E vamos quebrar a cara, logicamente. Ó. Deve começar com vogal. Então pode começar com a letra O ou pode começar com a letra E. Ou seja, temos aqui 2 possibilidades. O que sobrou aqui foram 6 símbolos. Portanto, vai dar uma permutação de 6. Aí agora vai depender. Ó. Se eu comecei com a letra E, foi-se embora uma letra E e sobrou apenas símbolos diferentes. Portanto, daria simplesmente uma permutação de 6, que é 6 fatorial. Se eu não comecei com a letra E, se eu comecei com a letra O, então a letra O não está mais no meu conjunto que eu vou permutar, porém agora tem a letra E. E a letra E ela se repete. Então seria uma permutação de 6, onde tem um elemento que se repete 2 vezes. Então eu precisaria dividir por 2 fatorial. Mas como é que eu vou saber disso? Eu só vou saber disso se eu fixar a primeira letra. Ou seja, eu fixo que a primeira letra é um O. Aí faço. Depois eu fixo que a primeira letra é um E e também faço as contas. Quando eu fixo, eu estou dividindo em casos. E é o que nós vamos ter que fazer. Porque essa parte daqui para frente ó, vai depender se eu escolhi um E ou se eu escolhi um O. Primeiro caso, começando com E. Então, se eu começar com E, aqui só tem uma possibilidade. E daqui para frente? Bom, daqui para frente vai ser permutação de 6. Porque perceba que quando eu começo com a letra E, esse E está fora. Sobraram quantos símbolos para serem permutados? Sobraram 6, onde nenhum se repete. Portanto, puramente uma permutação de 6. Então, aqui vai sobrar apenas permutação de 6, né? Que é 6 fatorial, que é 720. E aqui ó, eu posso multiplicar por 1, mas continua 720. O segundo caso é começando com a letra O. Então eu já vou chegar aqui e fixar o O. Então só tem uma possibilidade de eu escolher isso aqui. Aí agora ó, perceba que é uma permutação, vai continuar com 6 elementos. Perceba que agora quem está de fora é o O. Aí vamos ter também 6 elementos. Então a permutação de 6. Mas agora tem um elemento que se repete 2 vezes, que no caso é a letra E. Então temos uma permutação de 6, onde um elemento se repete 2 vezes. Isso é 6 fatorial sobre 2 fatorial, né? Que é 720 sobre 2. 720 sobre 2 dá 360. Então eu dividi em 2 casos. Ó. Pode começar com O ou pode começar com E. No caso eu somo 720 com 360. Dá 0, dá 8, dá 10. Portanto, dá 1080 possibilidades. Agora, cuidado. Às vezes eu posso querer anagramas terminando em vogal e não precisa dividir em casos. É o exemplo 4 que nós temos aqui. Ó. Quantos são os anagramas da palavra amor? Então, ó, a palavra amor, quantos são os anagramas? Eu posso começar com A ou posso começar com
O. Aqui eu vou permutar, na verdade, 3 símbolos. Então é uma permutação de 3 elementos. Independentemente de qualquer coisa, não vai ter repetição. Se eu começar com O, então não tem repetição. Se eu começar com A, também não tem repetição. Então, na verdade, aqui eu posso escolher 2 maneiras. E aqui é uma permutação de 3. E não tem repetição. Quando é que vai ter problema com repetição? Quando tiver aí letras repetidas na minha restrição. Qual é a minha restrição? Começar com uma vogal. Então, se dentre as vogais tiver repetição, você vai ter que dividir em casos. Se não tiver repetição dentre as vogais, você não precisa dividir em casos. Agora, claro, nós estamos trabalhando com vogal. Poderia ser também com consoante. Se eu quero que comece em consoante e dentre as consoantes tem repetição, vai ter que dividir em casos também, tá bom? Aqui ficaria 2 vezes a permutação de 3. 2 vezes 3 fatorial, que é 2 vezes 6, que é 12. Portanto, nesse caso aqui teremos 12 possibilidades. Bom, gente, essa foi a aula de número 11. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo e tentando tirar aí as suas dúvidas, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, deixa aquela curtida no vídeo e até mais. Tchau, tchau, aquele abraço.